bem-vindos a mais uma nossa meditação semanal, meditação pela qual nós iremos darmos início às nossas reflexões acerca da revelação do Messias prometido, anunciado, preparado por Deus ao longo da história do povo de Israel. Então, já nesse início de meditação, eu vos convido a rezarmos juntos, nos colocando nas mãos de nosso Senhor, para que Ele possa nos ajudar a compreender, que Ele possa nos ajudar, alargando nossas mentes, para reconhecer nas suas ações na história a revelação do seu ungido, a revelação do seu Messias, a revelação do Verbo encarnado pelo qual nós o conhecemos e o chamamos de Jesus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infundir em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isso te pedimos por vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, como você deve ter percebido ao longo dos nossos outros momentos de partilha, nós fomos pouco a pouco apresentando como Deus agiu na vida de um povo, como Deus escolheu um povo para se revelar à humanidade. De como este povo, pouco a pouco, foi sendo acolhido, amado e sendo preparado para que Deus mesmo pudesse diminuir a distância entre ele e o povo, para que este povo, o povo de Deus, o povo de Israel, pudesse ir percebendo que Deus queria resgatar outra vez a intimidade perdida. Então, já vos chamo a atenção neste início de meditação para que nós possamos estar bem atentos àquilo que nós vamos partilhar hoje, porque será o alicerce das nossas próximas meditações, das nossas próximas partilhas. Nós iremos aprofundar a partir de agora, como vos disse, como conhecer a revelação de Deus, como descobrir que Jesus é o Messias prometido, o Messias anunciado ao longo da história. Então já vos convido a lermos juntos um trecho do Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 4, os versículos do 16 ao 21, e já irmos percebendo como Jesus se anuncia como o Messias de Deus. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus enrolou o livro e entregou-o ao servente, e depois sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. E então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vejam, é Jesus mesmo quem vai dizendo: hoje se cumpriu as palavras das Escrituras. E o que as palavras das Escrituras apontavam? Para o Messias,
o ungido. E é preciso que a gente entenda o que é o Messias, o que é o ungido na história do povo de Israel. A palavra é tão comum entre nós, Messias, ungido, Cristo, que às vezes a gente tende a achar que os judeus também entendiam tal como nós a entendemos. Então, qual é a raiz da palavra Messias? É ungido, é unção. Em hebraico, ela é o Machia. Em grego, é o Christos, o Cristo, mais aportuguesado. Então, o que é que esta palavra significava para os judeus? Num primeiro momento, ungir era tornar sagrado algo. Então, muito antes de tornar sagrado uma pessoa, de ungir uma pessoa, o povo de Israel fazia uso do óleo da oliva, para ungir os seus utensílios, seus instrumentos que eram utilizados nos seus rituais, nos seus cultos, nas suas celebrações litúrgicas. Só com o passar do tempo é que este mesmo povo vai percebendo que este óleo, ao ser colocado sobre uma pessoa indicada por Deus, escolhida por Deus, o tornava sagrado, e esta pessoa ungida governaria em nome de Deus. Seria uma extensão da vontade de Deus para aquele povo. Em outras palavras, aquele que era ungido, aquele que era escolhido por Deus, era a representação do próprio Deus que no meio do povo fazia valer a sua vontade. Então vejam como pouco a pouco Deus vai incutindo na cabeça do seu povo, do povo escolhido, a ideia de Messias. O Messias é aquele por quem Deus vai agir. O Messias é aquele por quem Deus vai tornando o instrumento para que a sua salvação, a sua redenção aconteça. E já no tempo de Jesus, existia muito forte a característica de 3 tipos de Messias. O Machia ben Levi, ou Messias filho de Levi, que seria aquele Messias que iria oferecer os sacrifícios, aquele Messias santo que se ofereceria em sacrifício para que o povo pudesse ser perdoado, para que o povo pudesse ser agraciado, para que o povo pudesse ser outra vez encontrado por Deus. Então, gravemos bem isso. O Machia ben Levi é uma espécie de Messias sacerdotal. Então, o povo de Israel esperava este Messias sacerdotal, esse Messias capaz de se oferecer em sacrifícios ou de oferecer sacrifícios para resgatar novamente a intimidade do povo com Deus. Além do Machia ben Levi, existia também a concepção do Machia ben Yosef, o Messias filho de José. Então, qual era a característica desse Messias filho de José? Era um Messias que seria um preliminar. Era um Messias que viria para preparar o caminho. Era um Messias que iria preparar o povo para a chegada do Messias definitivo. E vão guardando este nome porque o Messias definitivo, o Machia ben Davi, aquele que iria fazer a redenção acontecer, aquele que governaria com justiça, com equidade, aquele que afastaria as guerras, aquele que protegeria Israel, aquele que expulsaria os invasores de Israel, seria anunciado pelo Machia ben Yosef.
aquele que prepararia o caminho. E como já acabei me antecipando e dizendo, também estava presente na concepção do povo de Israel a ideia do Mashiach ben Davi, que seria aquele Messias que resgataria a era de ouro do período do reinado de Davi. Davi, aquele rei que foi escolhido por Deus, que fez com que Israel alcançasse as suas glórias, que fez com que Israel fosse reconhecido como povo de Deus ao longo da história. Então vejamos bem, no tempo de Jesus já era muito presente a ideia do Messias. E é aquilo que Jesus vai dizendo: hoje se cumpriu para vós as Escrituras, aquilo que as Escrituras falavam sobre o Messias. E como é que o povo judeu vai olhar para Jesus com indignação, com espanto, com surpresa? Porque Jesus está, de certa forma, aglomerando todas essas figuras, todas essas características de Messias, e ao mesmo tempo ele está vivendo individualmente cada característica dessa. Então, ficou um pouquinho difícil para os judeus compreenderem aquilo que era a missão de Jesus. Só Deus sabe quando e como eles o reconhecerão Jesus como Messias. Não fica no nosso encargo. O nosso encargo é olhar para Jesus, reconhecer em Jesus o Messias e o adorar, o amar, viver para Ele. Então, não vamos nos delongar muito tempo, mas para que a gente possa olhar para Jesus como Messias nesse primeiro momento de meditação, eu queria que nós tomássemos em mãos apenas dois livros, o livro de Jeremias e o livro de Isaías, para que a gente possa compreender que o Messias, ele é fruto de uma promessa. O Messias preparado, anunciado, esperado, ele é fruto da promessa realizada a Abraão. É da descendência de Abraão que nascerá o Messias. Uma promessa, uma descendência que passa por Isaac, que passa por Jacó. E lá no capítulo 49 do livro do Gênesis, no versículo 10, Nosso Senhor já vai dizendo que o cetro não se afastará da casa de Judá. Ou seja, o Messias prometido, anunciado, esperado, é da descendência de Abraão, é do povo judeu. Foram os judeus quem guardaram para nós, quem ofereceram a nós esta realização das profecias, do cumprimento das Sagradas Escrituras. Nunca venhamos esquecer. E como o povo de Israel é o grande guardião, nós precisamos entender que o Messias, ele deve ser da descendência de Davi. E é isso que nós queremos fazer com esses dois livros, o livro de Jeremias e o livro de Isaías. E já vos convido, já neste primeiro momento, a vermos lá em Jeremias 23, versículos 5 e 6, vermos como, num primeiro momento, Jeremias aponta o Messias como filho de Davi, e depois, no capítulo 33, versículos 15 e 17, como ele se utiliza desse primeiro oráculo para reforçar na mente do povo de Deus que o Messias, ele é o filho de Davi, é descendente de Davi. Então, capítulo 23, versículos 5 e 6 de Jeremias. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que suscitarei a Davi um germe justo, um rei reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias
Judá será salvo, Israel habitará em segurança. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. E lá no capítulo 33, nos versículos 15 e 16, nós vemos novamente Jeremias apontando para o Messias, reafirmando aquilo que ele disse anteriormente. Vejam que as palavras quase não se mudam. Vamos pegar já a partir do versículo 14. Diz Jeremias: Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para Davi um germe de justiça que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Então, percebam aqui que o Messias, tal qual ele foi anunciado, preparado, esperado, ele é fruto de uma descendência, ele é fruto de uma história, ele é fruto de uma intervenção. Deus não quer que o seu Messias apareça do nada. Deus quer que o seu Messias seja o cumprimento daquilo que foi experimentado ao longo do tempo. E como é que esse Messias vai aparecer no meio do povo? É justamente aquilo que nós vamos ver agora no livro de Isaías, no seu capítulo 7, no versículo 14 por diante. Vejam como Deus vai preparando o povo para compreender a chegada do seu Messias. Isaías capítulo 7, versículo 14. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Percebem, queridos irmãos e irmãs, que esses textos bíblicos apontam para algo que já é conhecido por nós? Percebem, queridos irmãos e irmãs, que se o povo de Israel não fez esta leitura teológica que nós cristãos fazemos ou fizemos, não é que eles não saibam, mas é que faltou para eles algo mais na sua compreensão e que nós demos um passo à frente, por isso que nos tornamos o povo escolhido, o novo povo de Deus, o povo da nova aliança. Por hoje as nossas meditações, as nossas partilhas irão parar um pouquinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Até mais.